Então, vamos para mais um vídeo. Um dos modos que mais cai o conceito de razão é no uso de escalas. Então, uma escala, ela traz uma proporção, uma ideia já que antecede ao próximo conceito que nós vamos ver, onde compara uma, um desenho, né, uma ilustração de como seria as dimensões reais de um objeto e faz uma comparação com as dimensões do próprio desenho. Então, aqui, por exemplo, há uma forma de escrever a escala, né, dizendo quanto o valor em relação ao desenho está em relação ao real. Então, quando eu escrevo 1 está para 100, como aqui, está dizendo que a cada quadrinho desse, a cada medida dessa, na verdade seria 100 desses na realidade, tá? Então, serve tanto as questões de escala tanto caem para você saber qual deveria ser a escala correta, ou, dado uma escala, saber qual seria o tamanho real do objeto. Então, nessa questão, por exemplo, diz assim, que um biólogo mediu a altura de 5 árvores distintas e que representou numa mesma malha quadriculada, utilizando escalas diferentes, conforme indicado na figura. Então, essa primeira, por exemplo, tá 1 para 100, essa outra 2 para 100, essa outra 2 representa o 300, 1 representa 300, 2 representa 300. O que eu vou falar para vocês agora vai ajudar vocês, inclusive, nessas questões de escala, a diminuir o seu trabalho na hora de você fazer uma questão, tá? Você precisa analisar as questões, as respostas, para eliminar os distratores. Então, quer saber qual dessas é maior? Veja, o que está dizendo a primeira? Que a cada um quadrinho desse vale 100. Então, quando você compara com essa segunda, onde diz que cada 2 tracinhos é 100, você já sabe que a primeira é maior do que a segunda. Então, como a questão está pedindo qual é a que tem maior altura real, você já pode descartar 2. Porque você já sabe que a primeira é maior do que a segunda. Porque a cada 2 quadrinhos equivale a um quadrinho desse, no tamanho real. O mesmo você pode fazer em relação ao terceiro e o quinto. Veja, comparando essas duas, que têm a mesma escala, se elas têm a mesma escala, isso quer dizer que a 3, a altura da árvore terceira, é maior do que a da quinta. Certo? Porque aqui estão na mesma escala. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 de altura aqui, enquanto você tem 1, 2, 3, 4,5 de altura. Então, você já pode pegar e considerar que a 3 é maior do que a 5. Então, você já pode descartar tanto a 2 quanto a 5. Agora, vamos fazer as contas das demais, né, que apresenta uma diferença. Então, vamos lá. Como é que você vai calcular a altura real dessas árvores? Então, você sabe que um quadrinho desse está para 100. Então, você pode se perguntar, se fosse, como eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, então a altura aqui real seria 900, né? Podemos fazer essa comparação. Então, aqui seria 900, tá? Botasse um X aqui. Então, a altura
seria 900 dessa primeira árvore. A segunda está na escala 2 a 300. Você pode simplificar por 2 aqui, ficando 1 sobre 150. Isso quer dizer que a cada uma dessas é 150. Como você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 de altura, então teria 6 vezes 150, que também dá 900. Então, essas duas aqui têm altura igual. Vamos ver agora a IV, que é a última que nos falta. Então, está dizendo que a cada um é 300. Quem seria a altura dessa? 1, 2, 3, 4,5, né? Metade aqui. Então, você tem 4,5. Então, a altura dessa IV é 4,5 vezes 300. Ou seja, 300 vezes 4 é 1.200. O 300 vezes o 0,5 leva para metade. Então, 1.200 com metade de 300, que é 150, dá 1.350. Então, já sabe que a altura maior é a árvore 4.